A hipocrisia é um comportamento que se caracteriza pela simulação de virtudes ou sentimentos que não se possuem. É uma forma de simulação que pode ser motivada por diversos fatores, como o medo do julgamento, desde de obter vantagens ou a própria insegurança. Todos nós, em algum momento da vida, despontamos determinadas características, sem que sejam, de fato, parte da nossa personalidade. Caráter, às vezes, entretanto, algumas pessoas extrapolam isso, usando de uma máscara para conseguir o que querem e afetarem os outros. Portanto, descubra o que significa hipocrisia, como identificar um hipócrita, como se proteger dele. A hipocrisia é uma ação de simular comportamentos e crenças em favor da virtude, mas não a seguir, sob determinada máscara de fingimento. Uma pessoa cria um personagem para se proteger moralmente, ao mesmo tempo que defende uma ideia, a contrapõe, julgando os outros pelo que ele mesmo faz. Norman Konchak, analista social e linguístico, afirma que esse é um dos piores males da sociedade. Em qualquer época, ele se torna um catalisador natural para promover a injustiça em qualquer realidade. Com isso, dá início às guerras, desentendimento, desinformações aos indivíduos. É um veneno para o comportamento de nossa sociedade. Além disso, Shamok afirma que a hipocrisia é vista como benéfica a determinados grupos. Algumas camadas da sociedade observam vantagem em abusar dela, usando isso como passe para obterem o que querem. Com isso, acabam perpetuando um padrão duplo aos descendentes. Um exemplo é a segregação, onde defende que determinado grupo deve seguir regras diferentes do outro. Por que algumas pessoas usam ela? Como mencionado acima, a hipocrisia é a moeda de passe a algum objeto de valor na sociedade. Os indivíduos percebem que precisam construir determinada identidade a fim de obter certos privilégios com relação aos demais. Com isso, pode transitar de forma livre sem serem perseguidos ou questionados sobre determinados aspectos. O curioso é ser notado que poucos se incomodam em fazer essa simulação. Ademais, alguns nem percebem que estão fazendo isso, precisando que alguém de fora aponte e condene seu comportamento. Para alguns, o orgulho pode interferir no comportamento, fazendo com que uma pessoa entre em conflito consigo mesma. Ainda que alguns cheguem à conclusão do erro, não se esforce tanto para mudar. Dessa forma, podemos resumir essa atitude em uma proteção contra julgamento, mas também um passe para fazê-lo. Ninguém quer ser apontado pelas próprias falhas, mas sentar-se no tribunal da liberdade excitante. Ainda que escondido, há um poder em fazer uso desse comportamento. Dessa forma, fica difícil alguém desapegar disso. Inibições. Hipocrisia causa inibições nos indivíduos que a praticam. Não se trata de uma doença ou qualquer tipo de enfermidade psíquica, ainda que cause alguns problemas sociais. Serve mais como digitais do comportamento errático que os hipócritas fazem uso. Em geral, costumam se apresentar em ausência de culpa imediata, em meio a um acontecimento, o hipócrita julga-se e condena os outros por suas atitudes, mesmo que pratique ação para que qual aponta o dedo. Não sente culpa por mentir e fingir o ato. Embora alguns sentem imunes a isso, dado o caráter de cada um, outros posteriormente conseguem pôr a mão na consciência, ainda que não verbalize. Ao refletir, se sente culpado. Bloqueio empático. A empatia significa colocar no lugar do outro, permitindo sentir o que está e esse também sente. Um hipócrita costuramente não se coloca no lugar de alguém, ainda que ocupe a mesma posição. Assim como a culpa, algumas pessoas ainda podem refletir sobre o evento, embora não signifique que se arrependerão do julgamento. Não se contente com o silêncio, em suma, vive desbilhotando os demais, a fim de depreciá-lo. Indica um alto índice de felicidade pessoal, se valendo de fofocas para se sentirem melhores. Parte disso é impulsionado pela ansiedade que sente, já que esta é uma válvula de escape. A sinceridade não é um objeto tão atrativo para suas vidas. A nova Gabriela, para entender ainda mais o conceito de hipocrisia, podemos usar a mais recente releitura da novela Gabriela, exibida na Rede Globo em 2022. A novela conta a história de uma cabocla na cidade. A ideia geral é provocar reflexões ao público a respeito de questionamento da moralidade e de sentimentos. Entre os personagens está a Dora, ou a Dora, que é um personagem que é uma idosa, fofoqueira, interpretada por Laura, controladora e fofoqueira. A idade não impede que ela persiga e teça comentários maldosos a respeito de todos na cidade. Especialmente Doroteia tem um gasto por mascarar socialmente a imagem das prostitutas do lugar. Com o tempo é descoberto que a própria mulher foi uma prostituta. Note que a mulher usava sua identidade ou posição social para se proteger do seu passado. Uma experiência mostrou que a Bahia, dos 20 anos, era exatamente machista, maldosa com quem fugisse do padrão.
Como identificar um hipócrita, uma pessoa hipócrita? Ainda que seja um assunto sensível, é fácil identificar a hipocrisia nas pessoas e nos costumes. Com isso, vale ficar alerta e prestar mais atenção quem vive e age ao seu lado. Normalmente alguém apresentar um desses sinais sem prejudicar ninguém. Contudo, preste atenção se isso ultrapassa mais de um. Eles começam com o poder que interessa a eles. Em geral, os hipócritas costumam adular pessoas importantes com cargos altos no trabalho, por exemplo, enquanto o funcionário bajula o chefe. Também olha com desdém aos colegas de profissão. Por outro, se fosse uma pessoa sincera, respeitaria todos ali sem fazer qualquer distinção ou esperar o troco. São invejosos, porém pareciam inseguros, acabam depreciando quem possui aspecto positivo. O primeiro alvo costuma ser alguém bonito. Ainda que não tenha um indivíduo hipócrita, encontra defeito e deprecia por isso. A falta de confiança em si leva a insultos confiantes nos demais. São interesseiros, sempre procuram oportunidade de se darem bem, independente do que procuram. Os eventos existem porque são uma oportunidade de conseguir algo em favor de si, em suma. São egoístas do alto escalão. Tentam impressionar os outros. Isso se mostra como uma forma de conseguir a aprovação dos demais, bem como proteção e desvio. Sua existência em si não basta. Isso precisa ser entendido aos outros. Dessa forma, conseguirão conduzir seus pensamentos sem valores ou credibilidade com aceitação alheia. Comentários finais sobre hipocrisia é um comportamento nocivo que pode causar danos de indivíduos à sociedade como um todo. É importante estar atento a sinais de hipocrisia para proteger e evitar pessoas hipócritas interferirem em nossas vidas. Além disso, a hipocrisia é um dos maiores venenos que circulam no ambiente social da atualidade. Por meio delas, os fingidos conseguem tudo aquilo que querem de alguns eventos e pessoas. Eles não importam muito com o dano que causam, mas sim com o que podem conseguir. Portanto, fique atento a alguns comportamentos e ações suspeitas. Sem que perceba, você pode ser um instrumento de uso para essas pessoas que só querem crescer indevidamente. Faça tudo para se precaver e proteger sua índole, contanto qualquer iniciativa de intervenção em sua vida. A proteção contra hipócrita pode ser melhor construída através da terapia, que a gente entende os sujeitos hipócritas que querem manipular a sociedade, né? Como diz aqui. Esses são sujeitos que querem chamar a atenção do outro. Às vezes o defeito é dele mesmo e ele coloca no outro, né? Então são sujeitos hipócritas que fingem uma máscara, criam uma máscara dentro de si, como essa máscara para poder criar um cidadão bom, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom tudo, e na realidade ele começa a julgar e se achar superior a todo mundo, que ele é melhor que todo mundo, que ele é melhor, que ele é o melhor de todos, que ele não tem defeito, que ele pode julgar todo mundo, que ele pode falar mal de todo mundo. Esse é um sujeito hipócrita.